Olá, meus amigos, vamos falar da lição número 2, a lição que fala sobre as alianças divinas e o fundamento dessas alianças. Já temos visto que Deus fundamentou as alianças com os seres humanos em sua própria pessoa. Ele fundamentou na obediência nossa aos mandamentos e fundamentou em Jesus Cristo na cruz como a grande garantia da aliança que sempre fez com todos os seres humanos. Todas as alianças que Deus fez com os seres humanos apontavam para a grande aliança de Jesus, com Jesus no Calvário. Sem dúvida, a história que vamos falar agora é sobre o pacto, a aliança de Deus com Abraão. Abraão é um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento. E por que não dizer do Novo também? Porque Abraão se tornou um personagem que ele, assim, foi visto em toda a história do povo de Israel. E até mesmo quando o apóstolo Paulo, depois da morte de Cristo, depois do chamado de Paulo, Paulo se reportou muito à questão da linhagem de Abraão. Paulo dizia: eu sou israelita da tribo de Benjamim e sou descendente de Abraão. E ele então colocou todos os filhos de Deus como descendentes de Abraão, aqueles que aceitaram Jesus como o seu Salvador. Então Abraão se tornou uma figura, um personagem assim, muito referenciado no Antigo e no Novo Testamento também. Abraão foi chamado de o pai da fé, conforme está em Romanos 4:16. Foi chamado de amigo de Deus, conforme está em Tiago 2, verso 23. Por isso, a aliança com Abraão nos ensina que nós também podemos fazer uma aliança com Deus, ou nos inserirmos na aliança que Deus fez para que todos os seres humanos pudessem então estar então no concerto, na aliança da graça e assim então ter direito à salvação. Inicialmente os judeus é que tinham esse direito, depois os gentios, que nós assim participamos dessa classe, os gentios, tivemos direito, acesso então à salvação por meio da aliança da graça. Deus fez um pacto eterno com Abraão. E esse pacto eterno, ele então foi até Jesus Cristo na cruz e perdurou até nossos dias e vai até a segunda vinda de Jesus, porque é um pacto de salvação, onde todas as pessoas que quiserem podem estar dentro desse pacto de salvação. Por isso que Deus disse para Abraão: vou abençoar você, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser uma bênção para as pessoas é algo que nós devemos ter sempre em mente. Devemos ser uma bênção para as pessoas. Quando o Brian estava com sua moto andando por uma rodovia, ele viu lá sobre o viaduto um carro parado com pisca-alerta ligado. Ele pensou: deve ser uma pessoa com problema. Enquanto ele passou, viu que o pneu traseiro estava furado. Era uma senhora e ela estava visivelmente apavorada numa noite, no princípio de noite chuvoso. E então Brian estacionou a moto dele uns 10 metros à frente, desceu respeitosamente, cumprimentou a mulher e disse: senhora, posso ajudar a senhora? O seu pneu está furado. Ela disse: eu não sei trocar o pneu. Ele disse: por favor, abre o porta-mala, pode ficar aí dentro, porque está garoando e não quero que a senhora então se resfrie. Deixa que eu me vire. Abre o porta-mala que eu vou pegar o step, vou pegar o macaco e a chave de roda. Brian então levantou o carro, trocou o pneu, colocou o furado no lugar certo e então abaixou o porta-malas e disse: senhora, pode ir embora, a senhora não tem mais nenhum problema com o seu carro. Ela disse: então permita que eu pague a você pelo serviço feito. Ele disse: de forma alguma, eu fiz de bom coração, porque a senhora estava numa necessidade. Pode ir embora, senhora, não é preciso pagar nada. Ela disse: então, o que eu vou fazer? Ele disse: ajude a próxima pessoa que estiver na sua frente em necessidade, e a senhora vai estar então me pagando também. Aquela senhora foi embora, andou mais ou menos uns 15 quilômetros, sentiu fome, viu uma lanchonete na beira da estrada, entrou na lanchonete, pediu um lanche. Ela foi bem servida, a mulher que estava servindo era uma moça dos seus 25 anos, estava grávida e com a barrigona bem grande. Ela serviu aquela senhora com muito carinho e depois de tudo, aquela senhora disse: você está grávida? Ela disse: de 8 meses, vou ganhar logo, logo. E então, quando aquela senhora disse: você pode me dar a conta, por favor? E a moça então trouxe a conta, aquela senhora levantou-se, deixou o pagamento e foi-se embora. Quando a moça voltou para pegar então ali o dinheiro e recolher a mesa, ela teve uma surpresa. Além do dinheiro do pagamento da conta, havia ali $200, que aquela mulher rapidamente escreveu num papel para ajudar você na sua gravidez e no nascimento do seu filho. Compre o que quiser com esse dinheiro, Deus abençoe.
e foi-se embora. A moça começou a chorar de alegria, disse, meu Deus, eu precisava exatamente de $200 para comprar o bercinho do meu filho que vai nascer. Naquela noite a moça foi embora e quando chegou em casa ela disse para Brian, aconteceu uma coisa maravilhosa, uma senhora entrou na lanchonete, eu a servi e ela deixou $200 de gorjeta. Sem saber, Brian ajudou aquela mulher e a mesma mulher ajudou a esposa de Brian. É bom ser uma bênção para as pessoas. Um homem que viu o vizinho assim tentando tirar o gelo das janelas de sua casa, havia tido uma nevasca e o gelo havia grudado no vidro e também na soleira das janelas e na porta. E o homem então com a espátula tentava tirar o gelo de forma dificultosa. O vizinho olhou e disse, ô vizinho, tudo bem? O que você está fazendo aí? Tentando tirar o gelo. Tem muito vidro, não consigo olhar, tem muito gelo nos vidros, não consigo olhar para fora. Aquele homem disse, me permita uma sugestão maravilhosa, é o que eu sempre faço. Põe fogo na lareira e assim que sua casa estiver quentinha, o gelo vai se derreter sozinho. O homem parou e disse, sabe que eu não tinha pensado nisso? Entrou dentro de casa, colocou fogo na lareira e dentro então de alguns minutos o gelo estava despencando, caindo dos vidros e então ele poderia então olhar para fora. Ser uma bênção é o que Deus deseja. Deus disse para Abraão, você tem que ser uma bênção para as pessoas. Pergunta número 3 da lição de terça-feira, dia 6/4. O título é Deus propõe um acordo a Abraão, ou uma aliança com Abraão. A pergunta 3 é, na conversa de Deus com Abraão, que promessas ele fez para o patriarca? Gênesis 12, 1-3, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha quantas bênçãos Deus assim mostrou e delineou diante de Abraão. Primeira coisa, Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Deus prometeu abençoá-lo muito. Deus prometeu a engrandecer o nome de Abraão. Deus prometeu assim que seria uma fortaleza para Abraão e uma bênção, uma proteção. Aquele que o abençoasse seria abençoado. Quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. E quinta bênção, através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. 5 bênçãos Deus concedeu a Abraão na aliança que ele fez com Abraão, tá? Então, essa foi somente a preparação para que Abraão pudesse ouvir depois a aliança com Abraão. Farei com você uma aliança, porque você vai ser uma grande nação. Abraão poderia descrer disso, porque já estava casado há algum tempo, sua esposa era estéril, não havia forma dela engravidar de forma alguma. E Deus ainda disse, você tem que sair de onde você está morando, que eu vou te mostrar uma terra que você vai viver nela. Abraão poderia ter questionado, Senhor, a terra está vazia, está tudo bem lá, eu posso chegar e tomar posse? Mas a terra estava habitada pelos habitantes de Canaã. Mas Abraão não se importou com isso. A sua esposa era estéril. Mas o que era isso para o Deus da fertilidade, para o Deus que é o Deus que dá vida? Isso não era nada. Então Abraão creu em Deus, diz a Bíblia, e foi imputado para justiça. Segundo Gênesis 12, verso 3, na pergunta 4, de acordo com Gênesis 2, verso 3, pense nisso. Como é que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão? Isso está relacionado com o Messias? Então vamos ler Gênesis 12, verso 3, abençoar-te-ei e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 3, verso 6-8 diz assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Grandes palavras do apóstolo Paulo, mostrando que Abraão estava abençoando até as pessoas depois da morte de Cristo, da ressurreição, porque as pessoas se tornariam herdeiros com Jesus, porque acreditaram em Jesus. Jesus era descendente direto da família de Abraão e cumpria a promessa, em ti serão benditas todas as famílias.
todas as nações da terra. Essa expressão de abençoar todas as famílias estava vinculada à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ao sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, nós somos abençoados hoje, porque nos tornamos filhos de Abraão pela fé e, com certeza, herdeiros com Cristo da vida eterna e da glória que está por vir. Tá? Jesus se tornou um descendente de Abraão, porque nasceu da genealogia de Davi. Então, com isso, Jesus se tornou a bênção maior que veio através de Abraão. Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, na página 222, o seguinte: a Abraão fora feita a promessa de que sua linhagem haveria de nascer, o Salvador do mundo. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, verso 18. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Ellen White então confirma que Deus não disse a Abraão e que ele teria várias posteridades, mas a tua posteridade, ou seja, o teu descendente, é que através dele serão benditas todas as famílias da terra. O grande pregador Moody pregou num presídio, mas os detentos que ficavam em sua cela e só podiam ouvir sua voz. Dias depois, quando o pregador Moody voltou ao presídio, andou cela por cela para conversar com cada detento. Ficou impressionado que Jesus havia se tornado o Salvador para muitos daqueles homens que estavam ali. Eu preguei numa penitenciária de mulheres e fiquei impressionado porque eu falei sobre o amor de Cristo para todas elas. Alguns estavam com o semblante caído por causa da situação. O monitor que estava comigo, o carcereiro, disse: não se engane, professor. Essas mulheres parecem boazinhas, mas aquela que está de pé, por exemplo, matou a mãe, matou o pai, matou o namorado, matou a colega de quarto e está aqui, é uma traficante de droga. E era uma moça extremamente bonita e com um semblante suave. Ela veio conversar comigo e tinha uma voz mansa e suave. Conversei com ela, conversei com outras mulheres, e depois de uns 3 anos eu estava num lugar, numa instância, e uma delas, quando eu passei naquele local, uma mulher que estava acompanhada de 2 guardas, disse: professor, boa tarde. Eu disse: boa tarde, quem é você? Ela disse: o senhor não me conhece, não vai se lembrar de mim, mas eu sou uma das detentas do lugar onde o senhor pregou. Olha, eu quero dizer para o senhor que a pregação que o senhor fez sobre o amor ao máximo, sobre Jesus Cristo, tocou o meu coração. Eu estou servindo Jesus agora. Eu disse: louvado seja Deus. E ela disse: não é só eu, muitas outras daquela reunião que o senhor fez, muitas aceitaram Jesus. Eu fiquei muito feliz, porque Jesus Cristo abençoa e transforma as vidas. Nós temos que ser os canais de bênção para essas pessoas. Que Deus te abençoe. Possamos então entender que a aliança de Abraão alcançou você, alcançou a mim, alcançou a todos nós. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela bênção de ter Abraão aceito a tua aliança, cumprido a parte que lhe cabia. E através dele, Jesus Cristo nasceu da sua linhagem e se tornou a maior bênção para todas as famílias da terra. Eu então suplico a ti, Senhor Jesus, que abençoe as famílias que estão com dificuldades nesse dia, nesse momento, estão passando por situações sérias, estão em aflição por algum membro da família que está doente, acamado, que está na UTI. Ó Deus, põe tua mão e coloca a tua bênção para que essa bênção de Abraão se reflita na vida daqueles que necessitam nesse instante. Nós agradecemos pela salvação em Cristo, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus seja louvado, obrigado por sua atenção e até a próxima lição.